Então, boa noite de novo, agora para o vídeo. Eu vou fazer uma apresentação aqui agora sobre um caminho que a gente, mais cedo ou mais tarde, a gente, enquanto espírito, né, a gente vai percorrer uma trilha, né, que é essa trilha, essa jornada de integração, de viver integrado de verdade conosco mesmo. Porque, por conta das nossas limitações na encarnação, muitas vezes a gente vive de maneira desintegrada com a gente mesmo. E isso acaba trazendo uma série de sofrimentos, né? A gente vive desintegrado com o nosso eu interior mais profundo. E essa jornada, esse caminho de integração, ele precisa de 3 coisinhas, que é um empenho, um comprometimento e uma dedicação. Você está empenhado em querer buscar a sua integração, em querer buscar a sua conexão consigo mesmo, você realmente se dedicar nesse trabalho, né, de retorno a si mesmo, vamos chamar assim, ou de retorno à conexão com o universo, né, porque quando você se conecta consigo, você também se conecta com o universo. Então, é preciso uma dedicação para passar por todos os processos que são necessários serem passados, para a gente tirar todas as camadas que a gente construiu. Então, a gente precisa dessa dedicação. A gente precisa de um estudo também, um autoestudo, né? Precisamos estudar a nós mesmos, para a gente saber quem a gente não é, para a gente se perceber, saber o que nos afasta de nós mesmos, saber o que nos conecta conosco. E precisamos também de uma entrega, né, de uma aceitação de que existe um movimento que é muito maior do que eu posso controlar, né? Existe uma harmonia universal, né? Existe uma regência. Então, eu faço a dedicação, eu tenho a dedicação, eu me comprometo, eu me dedico, eu faço os estudos, mas eu também preciso entregar o controle, né, do resultado da minha ação, porque o resultado da ação a gente não controla, a gente controla a nossa ação, mas o resultado pertence mais a esse movimento que é maior do que a gente mesmo, né? Então, quando a gente começa a trilhar esse caminho da integração e começa a viver mais integrado com a gente mesmo, a gente tira a espiritualidade de estar restrita a um lugar, a um templo ou a uma pessoa, né? E traz a espiritualidade para o nosso dia a dia, né? Amplia o nosso contato com a espiritualidade. E nesse processo, a gente vai se apaixonando por transformações, num certo sentido, né? Ou simplesmente se acostumando com as transformações e achando bom, porque apesar de ser desconfortável, né, você vê que traz coisas boas. E você vai também precisar ter coragem para entrar, para olhar para si mesmo com verdade, né? E você também precisa ter esse ceder a esse algo maior, né, do que não está no nosso controle, ceder a esse controle, né? E nesse caminho de integração, existe algo que acontece com a gente quando a gente encarna, é que quando a gente encarna, a gente se depara com uma série de sofrimentos, né? E existem causas para esses sofrimentos. Mas, às vezes, a gente está tão agarrado a essas causas ou a atuar a partir dessas causas, a agir a partir dessas causas, que a gente fica num ciclo de sofrimento e a gente não percebe, né? E quando a gente começa a perceber esse sofrimento, essas causas de sofrimento, a gente começa essa jornada de integração, começa essa trilha, e só da gente ter a intenção de conhecer essas causas desses sofrimentos, a gente já começa a entrar mais na conexão com a nossa essência, com o nosso eu.
E quais são as causas desse sofrimento, que é o que eu vou trazer aqui. Então, são 5 causas, segundo esse estudo, que vem do Yoga Sutra de Patanjali, é um estudo que vem da tradição védica, tá? Que existe há mais de 2.000 anos ou 3.000 anos, não sei exatamente agora precisar, mas vem do Yoga Sutra de Patanjali. Eu vou dar só uma introdução, né? Porque eu sei pouco também, não sei muito, mas acredito que já seja algo assim, uma abertura, né? Então, segundo Patanjali, as 5 causas de sofrimento são uma má compreensão da realidade, a segunda, uma identificação que traz um sofrimento, a terceira, eu vou explicar cada uma, o apego, a quarta, a aversão e a quinta, o medo. A primeira, então, a má compreensão da realidade, que é a primeira causa e a causa de todas as outras causas, Então, quando você não compreende o que é a realidade, você tem um sofrimento e você gera outras causas de sofrimento, as outras 4. Então, quando a gente começa nesse caminho de integração e saber o que é a realidade, o que não é a realidade, quem sou eu, o que não sou eu, qual é a realidade por trás da realidade, a realidade por trás da realidade da realidade, a realidade por trás da realidade da realidade da realidade, e por aí vai. E começa a perceber o que é o manifesto, o que é a essência, quem sou eu, o que não sou eu. E aí a gente vai começando a perceber que existe uma diferença, chega num ponto que a gente percebe que existe uma diferença e a gente muitas das vezes confunde o que é meu com o que é eu, o que eu sou. Tem essa má compreensão e a gente não percebe isso. Então, dando um exemplo, assim, dando exemplos, para ilustrar, o meu celular é meu, Então, meu celular não é eu, mas muitas vezes, quando a gente perde o celular, a gente sofre. Porque muitas vezes a gente está identificado com aquele objeto, seja o objeto qual for. E o que é meu não é eu. Então, o meu corpo é meu, mas se eu perco um braço, por exemplo, eu sofro. Por que eu sofro? Porque, segundo Patanjali, esse sábio da Índia, a gente está muito identificado com o que é meu e se afasta do que é eu, do que é o eu, E o eu é aquele que percebe, aquele que observa. Aquilo que é percebido, que é o meu, é diferente do que é o eu. Parece um jogo de palavras, mas não é uma diferença basal. Assim, a gente, no nosso dia a dia, faz uma confusão. Por exemplo, o meu pensamento é meu pensamento. Se o meu pensamento é meu, quem é o eu que tem o pensamento? Essa é a essência. O meu pensamento não é algo que eu sou, é algo que eu tenho. E sendo algo que eu tenho, que passa por mim, eu posso escolher me identificar com ele ou não. E essa má compreensão de saber o que é meu, tipo o meu pensamento ou o meu objeto ou o meu corpo, e confundir com o que é eu, traz sofrimento. Então, passa um pensamento na sua cabeça, eu sofro. E você decide, dentre milhares de pensamentos que passam na sua cabeça, se identificar com esse de eu sofro, começa o sofrimento. Porque você não está compreendendo, a gente não está compreendendo, não compreender racionalmente, tá? É um caminho de compreensão e integrar essa compreensão no nosso eu. Compreendendo o que é a realidade do seu eu, do seu interior, E essa compreensão, essa não compreensão traz o sofrimento. E os meus sentimentos? Se os meus sentimentos são meus, quem é o eu que tem o sentimento? Esse é o eu.
Essa é a essência. Então, essa confusão entre o que é meu e o que é eu é a primeira causa e a causa de todas as outras causas de sofrimento. E a gente compreender isso e perceber isso é o início do nosso caminho de integração, de viver integrado com o nosso eu, com aquele que percebe, que observa, que é diferente do observado. O eu é aquilo que está por trás de todas essas camadas de meu, todas essas camadas. E a camada em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada. Minhas vidas passadas, minhas vivências, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, minhas funções, minha família, nada disso é o eu. Tudo isso são camadas que a gente vai construindo, camadas em cima de camadas, e a gente cria como se fossem vários véus de diversas cores, e a gente não sabe qual é a realidade. E a gente se confunde com essas camadas, e a gente sofre por conta disso, por conta dessa má compreensão. Então, para a gente ir vivendo de maneira integrada, a gente vai tendo, primeiramente, essa compreensão, buscar entender o que tá por trás de todas essas camadas de meu e diferenciar do que é o eu. Então, essa é a primeira causa de sofrimento, segundo Patanjali, que é uma má compreensão. E essa má compreensão leva à segunda causa de sofrimento, porque se eu não compreendo algo, se eu não compreendo essa diferença básica entre o que é meu e o que é eu, que é o eu me identifico com o que é meu. Essa é a segunda causa, que é uma identificação que gera um sofrimento. Eu confundo meus desejos, minhas vontades, meus pensamentos, minhas funções com o que eu sou. E aí, quando isso se transforma, porque tudo na vida é impermanente, tudo muda, eu sofro, porque eu estou identificado com aquela situação, eu estou identificado com aquela função, e eu não consigo fazer uma separação do que é meu e do que é eu. E aí eu sofro. A gente não percebe, não consegue compreender essa impermanência, essas transformações que a vida nos leva a fazer. E a gente se identifica com situações, com objetos e até com uma personalidade. E aí, quando aquilo muda, a gente sofre, a gente se frustra, a gente tem uma série de momentos que são de energia mais baixa, mais densa, e que fazem parte também. Essa identificação faz parte também do jogo. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho, sou amigo, sou brasileiro, sou médico, sou isso, aquilo. São funções, são papéis que a gente exerce, mas que muitas vezes a gente confunde com quem a gente é em essência. E essa confusão, essa identificação, ela traz um sofrimento. São camadas que a gente vai construindo. E essa segunda causa está muito ligada também à terceira causa, que é o apego. O apego é a gente querer repetir situações que em algum momento do passado nos trouxe um bem-estar ou preencheu alguma necessidade daquele momento. Eu quero repetir desde coisas simples, do tipo um café da manhã, eu tomo o mesmo café da manhã há 30 anos, há 40 anos, por conta desse apego. Em algum momento aquilo me fez bem, ou alguém me disse que aquilo me faria bem, e eu repito sempre isso. Isso vem também para padrões de comportamento, para padrões de pensamento, para padrões que a gente cria na nossa vida, que por mais que a gente ache que é algo seguro, que é algo confortável, ou que tem dado certo, a gente se apega a isso, a esse ter dado certo ou a esse ser seguro, e aí tem um sofrimento, porque a vida precisa
também de mudanças. A vida precisa desse movimento, né? E às vezes a gente está apegado e insiste numa situação, ou numa relação, ou num trabalho, numa função, por conta desse apego, né? O apego é por conta do apego e por conta de mais uma causa de sofrimento, que é o medo, né? O medo da mudança, do novo e tudo. E desse apego, também, muito semelhante ao apego, tem uma outra causa, que é a quarta causa que eu falei, que é a aversão. Que é quando a gente tem uma opinião, pautar a nossa opinião do presente numa vivência que foi ruim no passado. Então, eu experimento alguma situação no passado, e no passado aquilo foi ruim, foi desagradável, foi desconfortável. Então, eu nunca mais quero vivenciar aquela situação. Então, eu passo a vida inteira evitando aquela situação, porque em um momento na minha vida aquilo foi ruim. Às vezes, coisas simples, né, do nosso dia a dia, às vezes uma experiência com uma comida, ou experiência com uma situação, ou experiência com uma pessoa, né, ou com algum tipo de relação. Em algum momento aquilo foi desagradável para mim, e aí eu passo a vida inteira sem me dar a chance de ter uma nova perspectiva sobre aquela situação, ou sobre aquela pessoa, ou sobre aquela comida, ou sobre aquele tipo de relacionamento. Eu tenho uma aversão e eu pauto a minha opinião e o meu fazer hoje em algo lá do passado, né? Então, o ponto aqui é a gente estar revisitando os nossos conceitos, os conceitos que a gente constrói, né, para a gente mesmo, e se perguntar, será que isso que eu criei lá no passado, essa opinião, ou essa forma de pensar, ou essa forma de me relacionar, ou essa forma de me apresentar para o mundo, né, de ser no mundo, faz sentido hoje? Será que isso faz sentido ainda hoje, ou para o que eu quero, ou para a vida que eu tenho hoje? Né? Porque muitas vezes não faz mais sentido, aquilo já passou, né? Tem um tempão já que isso aconteceu e tá, tudo bem, foi difícil naquele dia, naquele momento, mas e agora? Será que ainda seria? Será que não vale a pena experimentar ou dar uma nova chance, né? Experienciar um momento, né? Porque a gente fica repetindo muito por conta disso. Repetindo e estando nesse ciclo de sofrimento, né? Esse ciclo de padrões, né? E o quinto é o medo. O medo da morte. A morte pode ser uma morte física, né? Ou uma morte simbólica, simbolizando transformações, mudanças, fins, fechamentos, né? O medo da morte é algo que nos traz muito sofrimento também. E as nossas ações é muito pautada no medo. São muito pautadas no medo. E esse medo, no final das contas, que aparece de diversas formas, em receio, em forma de receio, em forma de insegurança, em forma de não ação, ou fugir de uma situação por medo do que vão pensar, ou medo de como você vai parecer, ou medo de parecer fraco. E tudo isso, a raiz, vem desse medo, dessa morte, assim, simbolicamente falando. Essa morte desse falso eu, ou dessa imagem que eu criei de mim mesmo. Esse é o quinto medo que Patanjali traz, né, para a gente. Então, se a gente perceber, as nossas ações, a maioria das nossas ações, elas vêm dessas 5 causas de sofrimento. A má compreensão, a identificação que traz sofrimento, o apego, a aversão ou o medo. E quando a causa das nossas ações é uma causa de sofrimento, o que a gente vai sentir, a sensação que a gente vai ter também é de sofrimento. Diferente de quando a nossa ação não vem dessas causas de sofrimento, vem
de algo nosso interior, quando a gente está numa paz de espírito, num bem-estar, experimentando uma energia boa, né, e tem alguma ação de coração aberto, pelo contrário, a gente experiencia paz, leveza, tranquilidade, né? E esses são poucos momentos, mas quando a gente está trilhando esse caminho e procura diminuir essas causas de sofrimento e procura agir mais com esse coração aberto, com a mente elevada, com a energia de bem-estar, de bem-aventurança, né? Vamos dizer assim, de paz, sem esperar nada em troca, a gente experimenta mais momentos de paz, de contemplação, de tranquilidade, de felicidade, porque a gente vai estar se aproximando mais da nossa essência, né? Quando a gente diminui as nossas ações que são baseadas nessas causas de sofrimento. É só perceber assim, um exemplo assim, do dia a dia, por exemplo. Imagina que moram 4 pessoas juntas numa casa. E aí, uma pessoa, num dia, foi dormir mais cedo e as outras pessoas ficaram acordadas. A pessoa que foi dormir mais cedo acordou mais cedo no dia seguinte, acordou com bem-estar, tranquilidade, com felicidade, aberta para a vida, aberta para o mundo, com gratidão e tudo mais. Quando ela chegou na cozinha, viu que a cozinha estava uma bagunça, louça na pia, garrafa de refrigerante, caixa de pizza e tudo mais. Só que ela estava bem, ela não se abalou com aquilo ali. Ela continuou tranquila e, naturalmente, ela começou a limpar a cozinha toda, limpou tudo, lavou a louça, limpou a pia, tirou o lixo. E ela ficou bem e só fez o café e deixou lá. E foi viver a vida dela. Ela experimentou paz e simplesmente serviu ali aos outros, sem entrar aqui no mérito agora da ação dos outros, tá? Que deixaram ali sem pensar no outro que acordaria no dia seguinte, pensando agora nessa que acordou no dia seguinte. Mas ela fez de coração aberto. Então, se ela fez de coração aberto, ela experimentou paz e alegria e leveza, simplesmente, e foi viver a vida dela. Agora, imagine essa mesma pessoa que acorda assim também, acorda bem, com bem-estar, alegria, leveza, mas quando ela vê a cozinha assim, um caos, ela se desestabiliza, ela se desregula. E aí vem aquela série vamos dizer, de programas instalados na cabeça dela. E aí, por esses apegos, né, por um apego a uma imagem mental de si mesma, de que, por exemplo, sou sempre eu que faço o trabalho, sou sempre eu que me dou mal, né, uma imagem mental, um apego a uma imagem mental. Ou eu faço e não sou reconhecido. Mas e aí essa pessoa, ela faz a limpeza, limpa tudo, mas ela faz com esse pensamento e com esse sentimento. Quer dizer, a ação dela foi baseada numa causa de sofrimento. Ela fez, mas ela fez com esse sentimento de sofrimento. Então, o que ela vai ter, o que ela vai experimentar é sofrimento também. Por quê? Ela vai fazer aquilo tudo ali, mas ela vai ficar o dia inteiro. Primeiro que quando os outros acordarem, ela vai ficar esperando um agradecimento. E vai ficar assim, e aí? Não vão agradecer não pensando, né? Não vai falar nada, mas vai ficar esperando. Um reconhecimento, um agradecimento, que alguém fale alguma coisa. E aí, se ninguém falar nada, piora. E ela vai para a rua. E aquilo fica voltando. Cara, ninguém falou nada, largaram tudo lá, e ninguém falou nada, viu? Sou sempre eu. E aquilo vai reforçando tudo aquilo que ela construiu na mente dela como sendo ela. Quer dizer, ela está gerando mais sofrimento ainda para ela. Aquilo fica voltando o dia inteiro, volta para casa, aquilo ainda está na cabeça dela, e aí se ela resolve falar, fala já com o copo cheio, explodindo e tudo, e dá mais confusão, e aquilo entra nesse ciclo de sofrimento. Quer dizer, é isso que ele traz, né, nas nossas ações. Quando a gente faz a nossa ação de coração aberto, simplesmente com leveza, por querer fazer, a ação pela ação, a gente experiencia leveza e paz. Agora, quando a gente faz as nossas ações no dia a dia, né? Porque a espiritualidade é no dia a dia, o caminho da integração é no dia a dia. Quando a gente faz as nossas ações baseadas em causas de sofrimento, a gente sofre também.
Por isso que tem todos esses ensinamentos, né? Não é para obrigar a gente a querer assim ou assado. São ensinamentos que vão trazer para a gente aquilo que a gente quer e que muitas vezes a gente, por uma má compreensão da realidade, a gente busca em, vamos dizer assim, lugares errados. A gente busca fora da gente, busca em funções, busca em pessoas, em situações, em locais. Quando, na verdade, todo esse caminho de paz, de felicidade, de contemplação, de amor, de bem-aventurança, que todo mundo quer, ele existe, mas existe quando a gente trilha esse caminho de integração, de viver integrado consigo mesmo. Fora a gente vai buscar momentos, a gente vai ter momentos, a gente vai experimentar energias, mas quando a gente vai e realmente trilha o caminho e, como eu falei, se dedica, faz o estudo, o autoestudo e entrega para esse movimento que é maior do que a gente vai experimentando cada vez mais esses sentimentos de paz, vai experimentando cada vez mais momentos de paz, né? E isso vai ressoando também para o nosso entorno, né? Que tudo, na verdade, depende de como a gente percebe e interpreta as situações. Porque você vê uma mesma situação, às vezes uma mesma pessoa, mas diferentes formas de perceber aquela situação. Uma trouxe leveza pela forma como a pessoa encarou a situação, com a mente aberta, com tranquilidade, sabendo que faz parte. E a outra já puxou todos os programas instalados durante a vida inteira e agiu baseado no sofrimento e criou mais sofrimento para si mesmo. Porque tudo que a gente faz é para a gente mesmo, acaba gerando energias para a gente mesmo. No outro vai ressoar, vai reverberar, mas o primeiro a ser atingido somos nós mesmos. Sejam energias de paz, sejam energias de conflito, ou de guerra, ou de raiva, ou qualquer energia negativa de sofrimento, que sofrimento não é só tristeza, raiva, ansiedade, angústia, melancolia, ódio, tudo isso é sofrimento. E o sofrimento é uma energia que quer se perpetuar, né? Você vê uma pessoa que está raivosa, ela vai, se você estiver bem, ela vai ficar com mais raiva e ela vai ficar ali te espetando até você reagir com raiva, para aquele sentimento, para aquele sofrimento se alimentar. E aí, quando você reagir com raiva, o sofrimento que está nela vai ter se alimentado, aí ela vai ficar bem. Então, é assim que é. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço a todos. Obrigada.